Olá pessoal, tudo bem? Vamos abordar um pouco aqui sobre o tratamento térmico, ok? Vamos resolver uma questão. Essa questão aí foi do ano 2018, o órgão foi a UFPA e a banca foi a CEPS. Vou ler para vocês. O tratamento térmico é realizado com a finalidade de diminuir a dureza para facilitar a usinabilidade do aço e remover tensões devidas aos tratamentos mecânicos a frio ou a quente é denominado. Pois bem, pessoal, primeira coisa, a gente já vai eliminar aqui dois tratamentos que visam aumentar a dureza e vai de encontro ao que está falando na questão, seria a têmpera e a martêmpera. Então, esses dois aí aumentam a dureza do material. Vamos aqui analisar a normalização. Normalização, pessoal, tem a ver com ajuste de estrutura, diminuir tamanhos de grãos. Essa é a prioridade. Não é diminuir dureza, nem aumentar a dureza. Então, esse também eliminamos. O terceiro seria o revenido. O revenido é um tratamento térmico pós-têmpera, usado também para diminuir dureza, mas ele remove tensões devidas ao tratamento térmico e não tratamento mecânico. Então, por eliminação, a gente vai saber que é o recozimento. Vamos falar um pouquinho aqui das noções apenas sobre os tratamentos térmicos. Isso aqui não esgota não, pessoal. É óbvio que em alguns minutos ninguém consegue falar muito sobre tratamentos térmicos, mas aqui acredito eu serem as principais características e que são cobradas aí em algumas bancas, em algumas questões que você não deve esquecer. Vamos falar sobre normalização. Então, como eu havia dito, ele tem a questão de você refinar a estrutura, você diminuir o tamanho de grão. Uma característica também bem interessante e peculiar desse ensaio é o resfriamento ao ar. Outra característica que é um tratamento usado antes da têmpera, porque aí você consegue provocar esse refinamento da estrutura e aí a dureza provocada pelo ensaio da têmpera vai ser mais homogênea. E também tem essa característica de 55 a 85 graus acima da temperatura crítica superior. São as principais temperaturas. Então você tem um aquecimento, você tem ali uma permanência numa determinada temperatura e um resfriamento ao ar. E aí você tem um ensaio de normalização. O ensaio de têmpera, já aí a busca é pela dureza, né? Como nós já falamos. A finalidade básica desse ensaio é aumentar a dureza. Mas com isso você tem aumento de resistência à tração, você diminui tenacidade, diminui alongamento, diminui resistência ao choque. E outra característica, a busca pela transformação da austenita em martensita. Então você tem aqui um resfriamento brusco, você observe que não tem muito tempo, né? A linha de tempo aqui é quase invariável, quer dizer que é brusco. Você passa então pela transformação inicial da martensita, depois final também da martensita, um certa permanência nessa temperatura, e aí você vai ter um outro tratamento térmico, mas até aqui seria a têmpera, mas obrigatoriamente, como ele é um ensaio que aumenta muito a dureza, você tem que diminuir essa dureza através do revenimento, que é o que vamos ver daqui a pouco. Esse revenimento, ele reduz essa dureza excessiva provocada pela têmpera, tá vendo? Então, é uma outra característica, é o ensaio pós-têmpera. É clássico essa pergunta em alguns concursos. Elimina tensões causadas pela têmpera e aumenta a sua tenacidade, dentre outras propriedades. Não estamos aqui eximindo tudo, não. É só apenas as principais características. Então você vê que ele é pós-têmpera e também é uma temperatura abaixo das temperaturas críticas de transformação, percebe? O recozimento, esse sim tem a ver com conformações a frio e fundição. Então, ele visa diminuir essas tensões provocadas pelos processos de fabricação aqui. Diminui também a dureza.
aumenta a ductilidade, aumenta a maleabilidade. E uma característica também importante aqui é um resfriamento ao forno. Você observa aqui uma certa inclinação no resfriamento, que quer dizer justamente que tem um tempo maior de permanência. E aí você tem, por exemplo, características do recozimento pleno, do intercrítico, do subcrítico. Quer dizer, isso nós temos a ver com as temperaturas críticas, né? Então aqui você tem uma completa transformação em austenita para posterior resfriamento. E aqui você já tem um intermediário, nem tudo é transformado em austenita, e aqui você não tem transformação em austenita. A mar têmpera, uma das principais características é conhecida como têmpera interrompida. Você vem aqui resfriando seu material bruscamente. Nós vimos aqui duas linhas, porque uma é da superfície da peça, outra é do centro. E aí, a partir desse ponto, você tem uma permanência na temperatura para homogeneizar essa estrutura interna. Então, com isso, posteriormente, você inicia a transformação em martensita. E aí resfria um tempo de permanência e aí parte por revenimento. Você vai ter aqui o que é chamado martensita revenida. É uma estrutura com menos tensões internas. A martêmpera deve buscar diminuir as trincas e distorções na peça. Então, a principal característica é a uniformidade de temperatura, porque ela aguarda, né, nós temos aqui um gradiente de temperatura entre centro e superfície durante o resfriamento. E aí ela aguarda essa homogeneização para depois iniciar a transformação em martensita. E isso já elimina muitas tensões internas. Então é isso, pessoal. Já sabem, se achou, serviu para alguma coisa esse vídeo, já sabe o caminho. Fiquem bem aí, até mais.